Existe um paradoxo cruel na existência humana. Quanto mais desesperadamente você quer algo, mais ele escapa. Quanto mais tenta impressionar, mais patético parece. Quanto mais busca controle, mais caótico tudo fica. É como se o universo tivesse um senso de humor sádico, negando exatamente aquilo que você mais deseja. Michel de Montaigne descobriu o antídoto para esse veneno existencial. Não através de meditação em mosteiros ou tratados filosóficos complexos, mas trancado em uma torre conversando consigo mesmo enquanto a França se destroçava em guerras religiosas. Sua descoberta? A arte suprema de não se importar. Não como fuga, mas como mais alta forma de sabedoria. Hoje, vou revelar como Montaigne hackeou o paradoxo do esforço. Porque, quando você genuinamente para de se importar, o universo conspira a seu favor. E mais importante, como cultivar essa indiferença sagrada sem se tornar um sociopata. Prepare-se. O que você vai descobrir contradiz tudo que te ensinaram sobre sucesso, ambição e propósito. Montaigne nasceu em 1533, numa época em que se importar com as coisas erradas podia custar sua cabeça. Católicos e protestantes se massacravam nas ruas. A peste dizimava cidades. A morte espreitava em cada esquina. E no meio desse caos, Montaigne fez algo impensável. Retirou-se para sua torre e começou a escrever sobre si mesmo. Não era escapismo, era estratégia. Enquanto seus contemporâneos se destroçavam por dogmas religiosos, Montaigne descobriu que a única certeza era a própria incerteza. Qui sais-je? O que sei eu? Tornou-se seu lema, não como declaração de ignorância, mas como libertação do fado de ter sempre razão. Veja o genial dessa jogada. Quando você admite não saber, não precisa defender posição nenhuma. Quando não tem certezas absolutas, não precisa morrer por elas. Quando aceita a própria falibilidade, o fracasso perde seu terror. Montaigne tinha descoberto o superpoder da vulnerabilidade consciente. Mas ele foi além. Começou a observar a si mesmo como um cientista observa um espécime, suas contradições, seus medos, suas pequenas vaidades, e descobriu algo revolucionário. Quando mais honesto era sobre suas fraquezas, mais forte se tornava. Quanto menos tentava parecer perfeito, mais pessoas se conectavam com ele. É o oposto do que fazemos hoje. Construímos personas, fingimos certezas que não temos, defendemos opiniões como se nossa vida dependesse disso. E o resultado? Ansiedade crônica, síndrome do impostor, a sensação perpétua de que estamos prestes a ser descobertos como fraudes. Montaigne ria disso tudo. Em seus ensaios, ele fala abertamente sobre sua memória ruim, seu pênis pequeno, seus problemas digestivos, não por exibicionismo, mas por sabedoria. Ele entendeu que quando você expõe suas fraquezas, ninguém pode usá-las contra você. Quando admite suas limitações, ninguém pode te derrubar do pedestal porque você nunca subiu em um. Agora vamos dissecar a filosofia prática de Montaigne. Como exatamente ele transformou o não se importar em uma arte de viver? Não era niilismo adolescente ou apatia depressiva. Era algo muito mais sofisticado e poderoso. Primeiro princípio: a indiferença seletiva. Montaigne não parou de se importar com tudo. Isso seria impossível e autodestrutivo. Ele desenvolveu um filtro mental refinado. Importava-se profundamente com a amizade, por exemplo. Sua relação com Etienne de La Boétie era sagrada. Mas não se importava com status social, convenções ou em ter sempre razão. Era indiferente ao que não podia controlar, intensamente presente ao que realmente importava. Ele escreveu: a mais gloriosa conquista do homem é viver a propor. Viver apropriadamente, no tempo certo, sem a tirania da ansiedade futura ou do arrependimento passado. Observe a genialidade. Quando você para de se importar com o amanhã, o hoje se torna suportável.
Quando aceita o passado como imutável, o presente se torna habitável. Segundo princípio, o poder do ensaio. Montaigne inventou um novo gênero literário, o ensaio. A palavra vem de essayer, tentar. Cada texto era uma tentativa, um experimento, sem pretensão de verdade final. Isso é revolucionário. Quando tudo que você faz é uma tentativa, o fracasso vira dados, não tragédia. O erro vira informação, não humilhação. Aplique isso à vida. Aquela conversa difícil é um ensaio. Aquele projeto novo, um experimento. Aquele relacionamento, uma tentativa. Quando você remove a pressão da perfeição, paradoxalmente, suas chances de sucesso aumentam, porque você está relaxado, presente, autêntico, exatamente o estado mental que produz os melhores resultados. Terceiro princípio, a aceitação radical da contradição. Montaigne não tentava ser coerente. No ensaio, defendia a solidão, no outro, celebrava a vida social. Hoje, criticava a vaidade. Amanhã, admitia ser vaidoso. Isso não era hipocrisia, era honestidade sobre a natureza humana. Nós nos torturamos tentando ser consistentes, criamos narrativas sobre quem somos e depois viramos escravos dessas histórias. Eu sou introvertido, então me forço a recusar convites mesmo quando quero sair. Eu sou racional, então reprimo emoções legítimas. Montaigne disse: dane-se, eu sou múltiplo, eu contenho contradições e tá tudo bem. Quarto princípio, a filosofia do pendant. Montaigne adorava deixar as coisas pendentes, incompletas. Não por preguiça, mas por sabedoria. Ele entendia que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser saboreada. Quando você aceita a incompletude fundamental da existência, para de se torturar buscando fechamentos que não existem. Quantas pessoas destroem relacionamentos porque precisam definir o que somos? Quantas oportunidades perdemos porque queremos garantias antes de arriscar? Montaigne vivia confortavelmente no limbo e descobriu que é exatamente lá, nesse espaço indefinido, que a vida realmente acontece. Quinto princípio, o ceticismo como libertação. Mas não um ceticismo corrosivo, que duvida de tudo. Era um ceticismo alegre, quase travesso. Montaigne duvidava principalmente das próprias certezas. Cada vez que se pegava acreditando demais em algo, dava um passo atrás e ria de si mesmo. Isso é o oposto do que as redes sociais nos treinam a fazer. Lá, certeza é moeda, opinião forte é engajamento, dúvida é fraqueza. Montaigne seria cancelado em 5 minutos e não se importaria nem um pouco, porque ele entendeu algo que esquecemos. A dúvida é o espaço onde o pensamento respira. Sexto princípio, a morte como professora. Montaigne quase morreu aos 30 anos caindo do cavalo. Enquanto agonizava, teve uma experiência transcendente. Não viu luz no fim do túnel. Viu a absoluta irrelevância de suas preocupações cotidianas. Sobreviveu e nunca mais foi o mesmo. Ele desenvolveu o que chamava de meditação sobre a morte, não mórbida, mas libertadora. Quando você realmente aceita que vai morrer, que todos vão morrer, que nada do que você faz tem permanência cósmica, paradoxalmente, isso não leva ao desespero, leva à leveza. Se nada importa fundamentalmente, então você é livre para decidir o que importa pessoalmente. É aqui que a mágica acontece. Quando Montaigne parou de se importar com a aprovação alheia, tornou-se um dos escritores mais amados da história. Quando parou de tentar ser profundo, criou uma das obras mais profundas já escritas. Quando aceitou sua mediocridade, alcançou a grandeza. Mas cuidado, isso não funciona como técnica. Se você para de se importar como estratégia para conseguir algo, não está realmente parando de se importar. Está apenas adicionando uma camada extra de manipulação. A verdadeira indiferença de Montaigne era genuína, nascida da aceitação profunda da condição humana. Agora,
Como traduzir a sabedoria de Montaigne para nossa era de ansiedade performática? Como aplicar a indiferença sagrada quando algoritmos nos viciam em validação e o mercado nos cobra resultados constantes? Primeiro, entenda o que Montaigne não está dizendo. Ele não está sugerindo que você largue tudo e vire um eremita. Não está dizendo para ser irresponsável ou negligente. A indiferença dele é cirúrgica, estratégica. É sobre recalibrar seu sistema de valores para parar de sangrar energia com o que não merece. Veja como isso funciona na prática. Você tem uma apresentação importante amanhã. A abordagem comum é se torturar com ansiedade, ensaiar 1000 vezes, perder o sono imaginando cenários catastróficos. A abordagem de Montaigne: prepare-se adequadamente, depois aceite que o resultado está parcialmente fora do seu controle. Faça o seu melhor, mas como um ensaio e não como uma questão de vida ou morte. O paradoxo é que essa leveza melhora a sua performance. Quando você não está desesperado para impressionar, fica mais presente, mais autêntico, mais adaptável. As pessoas sentem quando alguém não está necessitado de aprovação. E isso é magneticamente atrativo. É por isso que, quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Mas aqui está o truque que poucos entendem. Você precisa construir sua indiferença sobre uma base sólida de valores. Montaigne não se importava com o status porque se importava profundamente com a autenticidade. Não se importava com dogmas porque se importava com a verdade pessoal. Não se importava com a morte porque se importava com viver plenamente. É uma hierarquia. Você escolhe conscientemente com o que se importar. Geralmente, poucas coisas essenciais. E deixa todo o resto ir. Família, essencial. Opinião do vizinho, irrelevante. Integridade pessoal, inegociável. Likes no Instagram, ruído cósmico. O método prático de Montaigne era a escrita reflexiva. Não o diário meloso de gratidão, mas a autópsia brutal e bem-humorada de seus próprios pensamentos. Ele só observava como um antropólogo estudando uma tribo estranha. Por que me irritei com isso? O que estava realmente buscando naquela discussão? Por que menti sobre esse detalhe insignificante? Essa autoobservação desapegada é transformadora. Quando você vê seus padrões, eles perdem poder sobre você. Quando nomeia seus medos, eles encolhem. Quando ri de suas vaidades, elas murcham. É como fazer terapia consigo mesmo, mas sem a conta no final. Outro aspecto crucial. Montaigne praticava o que chamam de fracasso preventivo. Ele assumia antecipadamente que falharia em ser perfeito, consistente ou admirável. Isso não era pessimismo, era realismo libertador. Quando você já conta com suas limitações, não precisa gastar energia fingindo que elas não existem. Pense em quantas pessoas você conhece que vivem em ansiedade perpétua, tentando manter uma imagem. O executivo que não pode admitir dúvidas. A mãe que precisa parecer que tem tudo sob controle. O intelectual que não pode dizer não sei. Todos prisioneiros de personas que criaram. Montaigne seria o cara que chegaria na festa e diria: "Oi, sou Michel, sou meio perdido na vida, e vocês?" Mas atenção, isso requer coragem imensa. É muito mais fácil se esconder atrás de certezas e papéis do que encarar a fluidez da existência. A maioria prefere a prisão conhecida da persona à liberdade desconhecida da autenticidade. Por isso, Montaigne ainda é revolucionário 500 anos depois. Montaigne morreu em 1592, mas deixou uma bomba relógio filosófica que ainda não detonamos completamente. Numa época obcecada por produtividade, otimização e crescimento infinito, sua mensagem é quase herética. Talvez o problema não seja que você não está fazendo o suficiente. Talvez o problema seja que você se importa demais com as coisas erradas. Pense nos mestres que exploramos neste canal.
Maquiavel ensinava como conquistar e manter o poder. Nietzsche, como criar seus próprios valores. Jung, como interpretar as sobras. Montaigne completa o círculo com a pergunta mais subversiva: e se você não precisasse de nada disso para ser completo? Não é que poder, valores ou integração sejam irrelevantes, é que a busca desesperada por eles pode se tornar sua própria prisão. Montaigne descobriu que quando você aceita profundamente sua incompletude, algo mágico acontece. Você se torna completo nessa própria aceitação. É o paradoxo final. Você só consegue o que deseja quando genuinamente não precisa mais disso. Não como truque psicológico, mas como consequência natural de estar em paz com o que é. O universo não está sendo sádico quando nega o que você persegue desesperadamente. Está tentando te ensinar que o desespero é o problema, não a solução. Olhe ao seu redor. As pessoas mais miseráveis que você conhece são geralmente as que mais se importam com status, com controle, com ter razão, com serem vistas de determinada forma. E as mais serenas são aquelas que descobriram o segredo de Montaigne, que a vida fica infinitamente mais leve quando você aceita sua própria insignificância cósmica. Mas aqui está o plot twist final. Essa aceitação não leva à passividade, leva à ação mais pura possível. Quando você age não por necessidade de provar algo, mas por simples expressão de quem você é, seus atos carregam uma autenticidade que nenhuma estratégia pode fabricar. Montaigne escreveu seus ensaios sem pretensão de mudar o mundo, apenas conversando consigo mesmo, explorando sua própria humanidade banal. E mudou o mundo exatamente por isso, porque quando alguém ousa ser radicalmente honesto sobre a experiência humana, todos que estão fingindo secretamente suspiram de alívio. Então aqui está meu convite herético. Pare de tentar ser extraordinário. Abrace sua mediocridade cósmica. Aceite suas contradições. Ria de seus fracassos. Admita suas ignorâncias. Não como exercício de humildade falsa, mas como ato revolucionário de honestidade. Porque no fim, Montaigne tinha razão. Quando você genuinamente para de se importar com o jogo, você já ganhou. Não porque conseguiu o prêmio, mas porque descobriu que o prêmio era a isca. E a liberdade sempre esteve em recusar jogar. Que sei eu, ou o que sei eu? Talvez a sabedoria mais profunda que alguém já condensou em 3 palavras. Use-as, abuse delas e observe como o mundo se reorganiza quando você para de fingir que tem todas as respostas. No próximo vídeo, vamos explorar como Schopenhauer levou essa indiferença a níveis ainda mais sombrios e por que seu pessimismo radical pode ser paradoxalmente libertador. Até lá, pratique a arte de Montaigne. Importe-se menos, viva mais. Afinal, como ele próprio escreveu, a coisa mais difícil do mundo é ser simples. E talvez seja por isso que quando finalmente conseguimos, tudo começa a dar certo.